Bom, como eu sei se eu preciso tirar meu siso, né? Primeira coisa, óbvio, você precisa passar por um profissional. Mas quais são as indicações maiores? É muito comum o siso incomodar na hora de nascer. Qualquer dente, quando a gente é bebê, quando os dentes estão nascendo, o bebê tem um desconforto. Só que a gente não se lembra disso. A gente só se lembra dos sisos, porque os sisos já nascem quando a gente já está adulto. E aí a gente descobre qual é o desconforto do nascimento de um dente, né? Aquela gengiva fica ali por cima, o dente está aí rompendo e muitas das vezes isso gera algum desconforto, porque gera uma inflamação gengival, enfim. É muito comum no siso dar o que a gente chama de pericoronarite, que é uma inflamação em torno daquela gengiva, aquele tecido que está em volta do siso, que é um capuz gengival que não consegue sair dali porque ele não tem espaço para estar ali, então a gengiva fica ali por cima, mas embaixo daquilo fica acumulando alimento ali. E aquele acúmulo de alimento gera proliferação bacteriana, que vai gerar uma inflamação, muitas das vezes muito desconfortável. Em alguns pacientes evoluem para dor na garganta, né? Algum tipo de faringite ou amigdalite, que vai gerar um desconforto, em alguns casos até com um pouco de febre. E aí a gente às vezes tem que entrar com medicação e tudo mais. Quando a gente não tem espaço para o siso, a gente de fato precisa extrair. E muitas das vezes a gente precisa tirar. É o de baixo que está incomodando, eu já tenho de cima, e aí a gente precisa tirar os dois. Porque quando o dente tem um em cima e um embaixo, a gente tira o de baixo, o que acontece é que o de cima ele vai começar a descer, porque não tem ninguém embaixo dele. É o que a gente chama de antagonista. O que estava embaixo para mastigar não está mastigando com ninguém. O de cima começa a extruir, começa a descer, e aí isso vai gerar um desconforto maior, então a gente já faz a extração geralmente de um lado, já dos dois sisos. Quando esse siso está incluso, o que é incluso? Ele está escondido lá embaixo da gengiva, mas ele está numa posição em que ele vai gerar dano ao dente adjacente, ao dente do lado, a gente também recomenda a extração. Mas outros casos, muitas das vezes o siso está incluso, não está numa posição ruim, o que a gente recomenda é acompanhar, fazer um acompanhamento com o dentista desse dente. De qualquer forma, você vai precisar de um diagnóstico com um dentista para que ele avalie qual é a situação do seu siso, se ele está incluso, se ele está semi-incluso. Quando ele está semi-incluso, ele está um pedaço para fora e o outro pedaço para dentro e a gente vê que não tem espaço para terminar de nascer, além da pericoronarite que eu falei para vocês, um outro porém é que a gente não consegue fazer a higienização correta. E essa falta de higienização correta vai gerar um acúmulo de placa bacteriana que vai gerar cárie no siso e ainda no dente do lado. E promoção no dentista que a gente não quer pegar, né? 2 em 1 não rola. A gente precisa muitas vezes tirar o siso para que a gente não tenha um dano no dente da frente e a gente acabe perdendo o dente da frente em função do siso que ficou ali ajudando a gerar acúmulo de bactéria, a bactéria se aproveitou e gera uma cárie no dente do lado, tá? Então, assim, o siso precisa ser avaliado. Muitas das vezes, hoje em dia, ele precisa ser tirado porque a maioria dos pacientes não tem mais espaço para o siso. Você vai precisar que o seu dentista te avalie para ver se tem espaço, se não tem espaço. Se não tiver espaço, se ele tiver metade para fora e metade para dentro, na maioria das vezes é indicativo de extração. Se ele estiver totalmente incluso, pergunta ao seu dentista se dá para deixar lá, se não vai dar, o dentista vai te falar sobre isso. Deixa ele lá e acompanha ou não, tem que tirar em algumas vezes, né? Ou se ele estiver totalmente na boca, tem espaço, ele vai poder ficar lá, mas ele precisa ter espaço, ele precisa ter lugar para que você possa fazer a higienização correta e estar mastigando da forma correta, incluído na sua mastigação. Se você ainda tiver dúvida, comenta aí que eu vou tentar te responder da melhor forma, tá bom?